Ele já tem 30 e poucos anos. A barba cresce. O corpo envelhece. Mas algo dentro dele continua. Infantil. Ele evita o risco, teme a dor, paralisa diante da vida. Busca prazer imediato, conforto constante, segurança eterna. Ele é um homem. Mas vive como um menino, trancado no quarto, escondido do mundo, alimentado por telas, distrações, vícios e falsas vitórias. Ele diz que está esperando o momento certo. Mas a verdade é que ele tem medo. Medo de errar, de cair, de sangrar. Medo de romper com a única coisa que conhece, a infância emocional. Vivemos uma epidemia silenciosa. Milhões de homens fisicamente adultos, mas psicologicamente presos ao colo da mãe, ou ao que ela simboliza: conforto, proteção, ausência de exigência. O nome desse fenômeno é antigo: puer aeternus, o menino eterno. Mas há uma saída, uma ruptura deliberada, uma travessia simbólica, uma descida às sombras para reencontrar a força esquecida. Neste vídeo, vamos falar sobre isso, sobre como deixar de ser filho para, enfim, tornar-se homem. O oceano da maturidade e o mito da infância eterna. O homem não pode descobrir novos oceanos se não tiver a coragem de perder de vista a costa. André Gide. No século XX, Marie-Louise von Franz, discípula de Carl Jung, percebeu algo inquietante. Muitos adultos permaneciam psicologicamente infantis. Estavam presos à juventude não apenas por aparência ou idade, mas por dentro, emocionalmente imaturos, relutantes em crescer. Ela chamou isso de puera aeternus, o eterno menino. Originalmente uma figura mitológica, o Deus criança, que nunca envelhece, tornou-se um arquétipo moderno do adulto que se recusa a assumir responsabilidades. Von Franz viu nesse fenômeno uma neurose emergente. Ainda que o corpo envelheça, muitos permanecem emocionalmente adolescentes, sonhadores, dependentes, evitando compromissos, reféns de desejos momentâneos. Sua previsão se mostrou acertada. Décadas depois, o arquétipo do homem menino se espalhou pelo mundo ocidental, especialmente entre os homens. O homem contemporâneo vive a contradição entre liberdade externa e paralisia interna. Tem acesso a tudo: informação, entretenimento, oportunidades, mas carece de estrutura interna para escolher, sustentar e se responsabilizar por algo. Ele habita um mundo de hiperopções, mas é analfabeto em compromisso. As instituições ruíram, os ritos desapareceram, e tudo o que resta é o eu nu diante do abismo da própria liberdade. Sem orientação simbólica, sem espelho confiável, ele se refugia em simulações de vida, como redes sociais, pornografia ou ideologias frágeis. A maturidade virou escolha opcional, e poucos estão dispostos a pagá-la. A negação da jornada e o abrigo dos prazeres fáceis. Milhares de jovens permanecem em casa até os 30 anos, vivendo sob o conforto protetor dos pais. Em vez de desafiar o desconhecido, refugiam-se em mundos virtuais, jogos, redes sociais. O impulso por prazer imediato substitui o enfrentamento da dor que o crescimento exige. Essa paralisia emocional, disfarçada de liberdade, é hoje uma das neuroses centrais do nosso tempo. Mas o que alimenta esse fenômeno? Segundo von Franz, o complexo materno é uma das forças ocultas mais poderosas. Na infância, o vínculo com a mãe é essencial. Mas quando esse laço nunca se rompe, ele se torna uma âncora emocional que impede o voo. O jovem, dominado por esse complexo, não quer, ou não consegue, crescer. Ele permanece, espiritualmente, preso ao útero psicológico da infância, onde tudo é cuidado, mas nada é conquistado. Cercado por espelhos, mas raramente se vê. Vive conectado, mas profundamente isolado. Sua coragem foi terceirizada para avatares e influencers. Sua dor, medicada ou ridicularizada. Em uma cultura que valoriza o desempenho acima da presença, ele teme ser visto como fraco e, por isso, esconde sua vulnerabilidade sob camadas de sarcasmo, cinismo ou arrogância. Mas o medo do mundo é, na verdade, medo de si mesmo,
de descobrir que não há um manual, nem uma promessa de que tudo ficará bem. O adulto real precisa caminhar mesmo assim no escuro, sem garantias. A ausência do pai e o colapso dos ritos de passagem. Na maioria das culturas tradicionais, o pai era a ponte entre a infância e o mundo adulto. Cabia a ele cortar simbolicamente o cordão umbilical. Essa transição era marcada por ritos de iniciação, processos simbólicos e muitas vezes dolorosos, que separavam o jovem de sua mãe e o lançavam no mundo dos adultos. Esses rituais serviam para comunicar uma verdade simples, porém fundamental. Você não pode mais voltar. Hoje, esses ritos desapareceram, e muitos pais estão emocionalmente ausentes, frágeis, desorientados, incapazes de guiar seus filhos. O resultado é uma geração órfã de iniciação, buscando no próprio pai aquilo que nem ele possui. Um estudo citado por James Hollis revela que apenas 17% dos homens americanos afirmaram ter tido uma boa relação com o pai. O colapso dessa figura gera um vazio. E onde há ausência, algo ou alguém ocupa o lugar. Atualmente, a ausência da função paterna, não apenas do pai biológico, mas da figura simbólica que rompe, separa e estrutura, criou uma geração órfã de limites. Sem corte não há forma. E sem forma, o homem dissolve-se no mar das emoções não elaboradas. A hiperafetividade materna, sem o contraponto da exigência e da frustração, gera sujeitos frágeis, narcisistas e incapazes de sustentar o próprio desejo. O trauma do corte foi substituído pela anestesia da permanência. E nessa ausência de dor, não há transformação, apenas repetição. A mãe devoradora e o espírito da regressão. A figura que ocupa esse vácuo muitas vezes é a própria mãe, não a mãe protetora, mas a mãe devoradora, que sufoca com amor e invade com cuidado. Inconscientemente, ela nutre a dependência do filho como forma de preencher a própria solidão. Ambos se alimentam dessa simbiose. Ela, de sua presença constante, ele, da fuga de qualquer exigência adulta. Um jovem que nunca foi forçado a se lançar no mundo, que nunca falhou por conta própria, não amadurece. Ele permanece na infância, mesmo com barba no rosto. Seu desejo de crescer é substituído por uma regressão inconsciente. E quanto mais tempo passa, mais difícil se torna a travessia. Se não houver uma ruptura deliberada, esse homem será eternamente perseguido por uma sombra, não a sombra de um trauma, mas a do oceano que nunca ousou atravessar. A cura não virá de fora. Não será dada por um guru, um governo, uma ideologia ou uma mulher que o compreenda. A travessia é solitária, simbólica e radicalmente interior. Inspirado por autores como Robert Bly e James Hollis, o processo exige um mergulho nas feridas, não olhadas, nos medos recalcados, nos desejos esquecidos. É preciso quebrar os espelhos falsos e construir um rosto próprio. A ruptura deliberada é a escolha consciente de crescer, mesmo quando tudo convida a permanecer. É o nascimento do verdadeiro adulto, aquele que não foge da dor porque sabe que é nela que mora a alma. A ruptura deliberada. A travessia necessária. A ruptura não acontece por acaso. Ela é um ato de violência simbólica contra o comodismo, contra o conforto estéril da infância prolongada. Como escreve Robert Bly. O homem moderno vive afastado de sua própria essência porque não foi guiado para dentro da floresta interior, esse lugar simbólico onde ele se reencontra com sua força bruta, sua dor real, sua masculinidade ferida e sua maturidade esquecida. A ruptura com a mãe devoradora, ou com o arquétipo que ela representa, não é um gesto de ódio, mas de libertação. É uma separação necessária para que o homem pare de viver à sombra de outra vontade, de outro ventre e de outra voz. A ruptura deliberada é uma descida ao submundo da própria psique, onde o menino precisa morrer para que o adulto possa nascer. Essa travessia não é intuitiva, nem confortável,
Ela precisa ser deliberada, ou seja, desejada com clareza e executada com coragem. Há um momento em que o homem precisa descer ao poço e lá, no escuro, encontrar o ferro, sua própria substância esquecida. A seguir, 5 passos simbólicos que orientam esse processo. Reconheça o vazio. A ruptura começa com o reconhecimento honesto de que algo está errado. A vida sem direção, os prazeres fugazes, a procrastinação crônica, a dependência emocional, tudo isso deve ser encarado sem desculpas. Esse é o momento de dizer: não posso mais viver assim. Sem esse primeiro passo de consciência, não há travessia possível. Enfrente a dor da separação. Todo crescimento real envolve perda. Para amadurecer, é preciso aceitar a dor de abandonar a infância emocional. Isso implica romper com certos padrões, sair da casa dos pais, assumir responsabilidades, colocar-se em risco. É a dor de cortar o cordão umbilical, não com desprezo, mas com amor firme. Busque rituais simbólicos. Na ausência dos ritos ancestrais, é necessário criar ritos pessoais. Uma viagem solitária, uma decisão corajosa, um retiro, uma mudança radical de rotina. Esses atos funcionam como ferros em brasa, que marcam simbolicamente o início de uma nova etapa. Bly insiste: o homem só cresce quando é ferido em sua zona de conforto. Encontre um pai simbólico. Se o pai biológico não esteve presente ou não pôde exercer sua função iniciadora, é preciso buscar um pai simbólico. Um mentor, um terapeuta, um autor, uma figura que represente maturidade e firmeza. Sem essa referência, o jovem continuará orbitando em torno da mãe. A voz do pai é a que diz: você pode. E também: agora é por sua conta. Integre o masculino ferido. Muitos homens têm medo de crescer porque associam o masculino à violência, ao abandono, ao silêncio. Mas o masculino verdadeiro não é tóxico, é estruturante, criador, protetor. É preciso recuperar esse princípio perdido. Jung chamou isso de integração do ânimos, uma força ativa que organiza o caos interno e permite agir no mundo com clareza e firmeza. A ruptura deliberada é, portanto, uma morte simbólica, mas toda morte carrega em si o germe do renascimento. O homem que tem a coragem de romper com a sombra da infância se torna, enfim, um ser inteiro. Não mais um filho eterno, mas um adulto enraizado, capaz de amar sem dependência, sofrer sem colapsar, construir sem precisar ser salvo. Talvez você se identifique. Talvez conheça alguém assim. Talvez esteja nesse exato ponto, preso entre o conforto que te afunda e a dor que pode te libertar. A boa notícia? Essa travessia não precisa de permissão. Não precisa de plateia. Só de uma decisão. Romper. Romper com a infância mal resolvida, com a paralisia herdada, com o medo de ser quem você realmente é. Isso vai doer. Mas vai te devolver algo que o mundo inteiro tenta apagar, sua própria alma. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com quem também precisa atravessar esse caminho. Deixe nos comentários o que ainda te prende e, se quiser ver mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal. Aqui, falamos das dores que ninguém tem coragem de falar, mas que todo mundo carrega por dentro. Até a próxima travessia.